Bom dia! Um lindo domingo de sol e novamente debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Estamos aqui nessa manhã com o nosso devocional número 14, cujo tema é Florescendo na Jornada da Confiança. Estamos nessa semana falando a respeito da natureza, do caráter de Deus, de como o nosso Deus é confiável, de como nós podemos confiar nas suas promessas e também nas suas palavras. Nosso Deus é digno da nossa confiança. E nós vamos nesse dia, então, falar a respeito dessa jornada de fé e de confiança que Deus está desenvolvendo de dentro para fora nas nossas vidas. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo atípico, porque eu acredito que o único tempo que está se movendo na Terra é o tempo de Deus. De alguma forma, o tempo de Deus, Kairós de Deus, se uniu ao Cronos da Terra. E Deus está gerando algo novo para nós. E nós precisamos, então, estar prontos para a novidade de vida que Deus tem para cada um de nós. Que Deus seja aquele que nos guia e guia em todo tempo, em todo momento. As situações em que Deus nos colocará ou tem nos colocado para desenvolver a nossa confiança, provavelmente nos levará ou nos leva a imaginar muitas vezes que Deus não está perto, como nós falamos ontem. Às vezes nós temos o pensamento de que Deus nos esqueceu ou que Ele possa ter nos abandonado no meio do caminho. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita e fala que Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A resposta para nós aprendemos ontem, que não há um só lugar que Ele não esteja comigo e com você. Nem há coisa alguma que possa fazer, que nós possamos fazer ou dizer, que Ele não saiba, pois Ele conhece muito melhor a mim e a você do que nós mesmos. E é por isso que nós podemos confiar nele. Ele é o meu lugar, Ele é o seu lugar, Ele é o seu porto seguro. A palavra de Deus diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades, nem a morte. Nada, nada, nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Nós temos o Salmo 4, versículo 8, que fala assim: em paz eu me deito e durmo, e eu logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Aqueles que têm um coração confiante no seu Deus, não ficam com insônia, não ficam sem dormir, com perturbações noturnas. Porque a palavra de Deus fala: em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A jornada da confiança, ela é uma rua de mão dupla. Deus não apenas nos leva ou leva os nossos corações a uma maior intimidade e dependência dele. Ele faz isso sempre. E Ele está fazendo isso porque toda mudança, toda transformação na nossa vida sempre será de dentro para fora. A palavra de Deus diz que o nosso homem interior, ele vai se renovando, sendo restaurado de dia em dia, de glória em glória, na própria imagem de Jesus. Eu acredito que na pauta de Deus está coordenar, está colocar a nossa vida em ordem. Não só a nossa, mas a vida da humanidade.
enquanto Ele implanta o nosso sistema de raízes, como também nos confia algumas tarefas, alguns dons, algumas oportunidades e também alguns recursos. Esse é o outro lado da jornada de confiança. Além de confiarmos na natureza e no caráter de Deus, existe um outro lado dessa jornada na confiança, é de nós sermos bons mordomos dos recursos e objetivos que Deus tem dado para nós. Deus nos dá tarefas, Deus nos dá dons, Deus nos dá oportunidades e Deus tem nos dado recursos. E cuidar, ser um bom administrador, um bom mordomo das dádivas do nosso Deus para conosco também é uma ação, uma reação de confiança em Deus. O objetivo de Deus ter nos dado coisas é de nós cuidarmos, sermos bons mordomos, porque isso também demonstra confiança e fidelidade a Deus. Deus, ele procura colaboradores que obedeçam, que o sigam, mas com fidelidade. Conforme ele constrói o seu reino aqui na terra, ele nos dá dons, ele nos dá habilidades, possibilidades, nos dá recursos. Deus nos dá prioridades. E eu acredito que a maior lição que em 3 anos Jesus quis ensinar para os seus discípulos era servir. Tudo aquilo que Deus nos dá deve ser para servir a outros. Por a humanidade ser tão egoísta, nós estamos vivendo situações terríveis nesse tempo. Por causa do nosso egoísmo, de ficarmos juntando tesouros na terra e não nos céus. A palavra de Deus diz que a outra moeda do nosso relacionamento com Deus é sermos bons mordomos das suas dádivas e dos seus dons. E as maiores dádivas de Deus que nós temos, irmãos, são pessoas. Nós temos 5 prioridades básicas que precisam ser ordenadas, alinhadas na nossa vida. Nossa primeira prioridade é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento de amor e confiança com Deus, a nossa aliança que nós fizemos com Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar das partes que nos cabem nessa aliança, nesse relacionamento. A segunda coisa mais importante, a nossa segunda prioridade mais importante é o nosso casamento, é o seu cônjuge. A terceira prioridade mais importante são os seus filhos. A quarta, a sua vocação. E a quinta, o seu ministério. Então nós precisamos colocar em ordem. É tempo de nós colocarmos em ordem todas essas coisas. E eu acredito que foi para isso que Deus tirou a agenda das nossas mãos. Priorize o seu Deus. Priorize o seu cônjuge. Priorize os seus filhos. Priorize as suas habilidades, a sua vocação, para que você tenha um ministério bem-sucedido. Nós precisamos entender que Deus nos dá dádiva, nos dá dons e pessoas, coisas, nos dá um lar, casa, dinheiro e outras coisas, mas tudo isso para nos ensinar algo muito poderoso, a servir. O dom de servir faz parte do princípio e da jornada de confiança. Todos nós desejamos e querendo ou não querendo, um dia nós vamos estar diante do Pai e diante do Filho. Nós vemos lá em Mateus 25, 21, que Deus declara: muito bom, servo fiel, servo bom e fiel. Foste fiel
No cuidado com o pouco, e no muito te confiarei. Em tuas mãos para administrar, entra e participa da alegria do seu Senhor. Vou repetir. Que doces são os nossos ouvidos quando chegarmos diante do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo e ouvirmos essas palavras. Bem, servo bom e fiel. Foste fiel no cuidado com o pouco, e no muito te confiarei. Em tuas mãos colocarei para administrar. Entra e participa da alegria do nosso Senhor. Quantos de nós vamos ouvir esta frase como uma doce melodia de alguém que serviu ao seu Deus aqui na terra, servindo pessoas, cuidando de pessoas, priorizando pessoas? O Salmo 50, 23 diz assim, nos diz: aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que põe em ordem o seu caminho. Esse tempo de quarentena nós devemos aproveitar para pôr em ordem o caminho que Deus já indicou para nós. Priorize aquilo que Deus priorize. Ame aquilo que Deus ame. Ordene a sua casa. Coordene o seu relacionamento, seus filhos. Administre bem aquilo que Deus tem dado para você. Nós possamos aproveitar esse tempo para pôr em ordem aquilo que estava em desordem, porque eu acredito que Deus tirou a agenda das nossas mãos, para que nós possamos colocar em ordem aquilo que Ele considera mais importante na nossa vida. O nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos, nossa casa, nossas finanças. É tempo de reordenar e colocar em ordem. Aquele que diz que está oferecendo sacrifícios de louvor e adoração a Deus, aquele que o glorificará, é aquele que põe em ordem o seu caminho e encontrará o caminho da salvação do nosso Deus. Deus está dando um tempo para nós organizarmos a nossa vida emocional, espiritual, familiar, física, nossa saúde. E pode ter certeza que a sua ação, a sua reação a esse chamado de Deus é um ato de confiança nele, mas também é um ato de gratidão. Quem serve, quem cuida, está manifestando gratidão. E a gratidão é aquela que abre as portas e as janelas dos céus para que Deus traga a provisão das nossas necessidades. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3, 23, 24. Faça todas as coisas de coração, como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens, porque é dele que virá a sua recompensa. Cuidar daquilo que Deus nos deu e que para Ele é tão precioso, também é um ato de fé, é um ato de confiança e é um ato de gratidão, é um ato de louvor e adoração ao nosso Deus. O peso daquilo que Deus nos confia pressiona as nossas vidas com uma pressão muitas vezes desconfortável. Nós precisamos entender, Deus não está interessado no nosso conforto, Ele está interessado no nosso crescimento. A razão por Ele ter nos deixado um consolador é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. A questão não é se nós enfrentamos os desconfortos no processo ou não, mas a questão é como nós estamos respondendo a essas pressões, e principalmente essa que nós estamos agora na escola de Deus. As pressões nos fazem crescer. Deus sempre estará nos convidando, nos impelindo, nos desafiando a maiores níveis de fé
e de descanso nele. Amanhã nós saberemos que existem 2 tipos de pressão que você encontrará no processo de crescimento. Você tem tudo o que é necessário, pois você tem a Ele, e Ele será fiel a lhe dar tudo o que você precisa para ser fiel em administrar tudo aquilo que Ele confiou a você. Ordene bem o seu caminho e ordene bem as prioridades que Deus deu para você. E assim nós poderemos experimentar o novo de Deus e também as suas provisões sobrenaturais sobre a nossa vida. Que Deus abençoe e até amanhã.